Olá, queridos, bom dia! Meu nome é Augusto, eu sou professor da Escola Dominical da UPA, da Igreja Presbiteriana da Tijuca, hoje 5 de setembro, 23º domingo do Tempo Comum. Nós estamos no calendário do ano B, né, das leituras, do lecionário é o ano B, e hoje começamos uma nova etapa na nossa aula. Vamos a ela. É, Continuando da onde a gente parou na semana passada, no domingo passado, fizemos o estudo bíblico durante, acho que 6 ou 7 semanas, o estudo bíblico do livro de Filipenses. E agora, ainda aproveitando esse longo período do tempo comum, vamos ao estudo bíblico do livro de Colossenses, a sequência. Acho que a gente tem muito a aprender com esse texto, é um texto muito interessante, rico, profundo, por essas razões, né? A gente vai estudar alguns aspectos desse texto, que é um texto de reflexões infinitas, né? Então, vamos a ele, vamos começar. Bom, o livro de Colossenses foi escrito em forma de epístola, ou seja, em forma de carta pessoal, provavelmente na prisão de Paulo em Roma. Foi escrito pelo apóstolo Paulo, provavelmente na sua prisão entre o ano de 60 e 63 depois de Cristo. É um livro, uma carta, né, endereçada à igreja de Colossos, que Paulo não fundou. Supõe-se que ela tenha surgido por influência da estada de 3 anos de Paulo em Éfeso. Colossos ficava a 160 quilômetros de Éfeso. Paulo esteve em Éfeso numa viagem missionária que durou de 53 até 58 depois de Cristo. Paulo sabia e por isso saúda os fundadores da igreja de Colossos, né? Epáfras e Filemon, né? E também destaca o trabalho de muitos outros homens e mulheres na fundação da igreja, na fundação e na manutenção da igreja de Colossos. Suficiência de Cristo para a salvação da humanidade e nossa compreensão de Deus. Por quê? Porque, assim como durante todo o livro de Filipenses ele destaca, também em Colossenses existe uma defesa da fé diante de adições, de adicionais que eram colocados pelas pessoas da época, intérpretes, né, da mensagem de Jesus que colocavam necessidades que não estavam nas palavras e nos atos de Jesus, né, muitas invenções, né, e diante dessas invenções, Paulo destaca a total suficiência de Cristo para a salvação da humanidade e para a nossa compreensão a respeito da natureza de Deus. Máximas desse livro. Cristo é o mistério revelado de Deus. Segundo, Cristo é o Senhor da criação e o Senhor da salvação. Já já a gente vai ver isso. A salvação é um plano criado, efetivado e finalizado por Deus em Cristo Jesus. É Cristo que aglutina e realiza, né, esse plano que existe desde o início dos tempos de Deus para a nossa salvação. Há vários pontos em comum com a Epístola de Filipenses. Paulo cita Timóteo como colaborador da Epístola, assim como ele acabou de fazer com o livro de Filipenses, né? Ele coloca Paulo e Timóteo escrevem essa carta, periri, parará. Paulo saúda os irmãos colossenses, ora por eles
e por sua excelência na fé, né? E homenageia os fundadores, né? Entre eles Epáfras e muitos outros, e adverte sobre os ensinos falsos, que é um dos temas principais. Então, por essa razão, por essa apresentação, eu já vou começar em Colossenses 1, ok? Mas já do verso 13 em diante, que se chama A Excelência da Pessoa e da Obra de Cristo. Ele, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o império do Filho, que é Jesus, no qual temos redenção. O que é a redenção? É a remissão dos pecados. Este, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Aquilo que nós podemos saber de Deus é aquilo que nós vemos e aprendemos com Jesus. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo na história da humanidade e na história da criação converge para Jesus. Ele é antes de todas as coisas. Quer dizer, Jesus Cristo, como Deus Filho, já existia antes de todas as coisas serem criadas por Deus Pai. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Porque aprouve, porque foi bom para Deus que nele residisse toda a plenitude, tudo aquilo que é pleno, tudo aquilo que é satisfatório, tudo aquilo que é... A ideia de plenitude é aquilo que realiza tudo aquilo que pode ser, né? Jesus é isso, é tudo aquilo que Deus pode ser em nossas vidas está concretizado em Jesus. Bom, então vamos entre muitas coisas que nós podemos aprender com esse trecho, né? Jesus é a imagem do Deus invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, né? Entre muitas coisas que nós podemos aprender com isso, eu destaquei aqui 3. Número 1. Paulo entendeu a posição de Jesus na história e na fé. E nem precisou da física quântica para isso, né? Porque hoje em dia a gente sabe que tempo e espaço são relativos, né? Então ele já entendeu que Jesus não era uma aparição temporal, né? Ele já existia desde o início dos tempos, ele já junto a Deus Pai, né? No mistério que é o Deus triuno, né? Jesus já existia no início dos tempos e tudo da história, antes e depois da sua existência carnal, converge para ele, né? Paulo entendeu isso e demonstrou, nos ensinou através dessa carta aos Colossenses. Paulo entendeu a posição de Jesus na história e na fé. Jesus é o centro da história e da fé. Tudo convergiu e converge até os dias de hoje para ele. Segundo, Jesus é Deus que se encarnou, viveu entre a humanidade, foi morto e ressuscitado, conforme Deus disse a Jesus e conforme o plano de Deus para a humanidade desde o início dos tempos. Terceiro, a vinda de Jesus reescreve nossa relação com Deus segundo os planos do próprio Deus para conosco. Que planos são esses? Né? Ter a nós, filhos, como filhos remidos, como criaturas, né? Ter a nós, criaturas de Deus, como filhos remidos. Né? Ou seja, somos filhos e, além de filhos, somos filhos perdoados e libertos. Tudo bem, pessoal? Esse foi o nosso começo, assim, nossa bola inicial aí para a leitura do texto de Colossenses. Nós vamos
passar aí outra temporada agora estudando Colossenses. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Vamos a essa leitura durante a semana, vamos refletir. E daqui a pouco começa o nosso culto. Tudo bem, pessoal? Boa semana a todos, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.